Para o bem de todos e felicidade desta professora, esta aqui é mais uma videoaula de História do Brasil. Sim! E eu começo com essa linha do tempo maravilhosa, insisto nela, gosto muito de linha do tempo como recurso didático. Eu insisto porque, como um bom brasileiro, você tem que saber desenhar a linha do tempo da história do seu país. Você vê nessa linha do tempo os principais períodos da história brasileira? Brasil Colônia, Brasil Reino, Brasil Império e Brasil República. Espero que você esteja situado e por dentro da história do seu país, a ponto de saber me dizer qual período seria esse aqui, ó, de um verdinho diferente, que eu não coloquei o nome, mas que faz parte da nossa história. Eu estou começando a nossa história em 1500 aqui, né, a partir da chegada dos portugueses, mas eu não me esqueci e deixei aqui graficamente representado num verde diferente esse período primeiro da história do Brasil. Qual é? O período pré-cabralino. Antes dos portugueses chegarem, os nativos brasileiros, tupis e tapuis já estavam aqui e esse período é chamado de pré-cabralino. Em 1500 chegam os portugueses e aí vai começar o Brasil colonial. Imagino que você também saiba o que eu quis dizer com essa linha pontilhada aqui, bem no início do período colonial. Tá se lembrando de alguma coisa? Esse pedacinho pequenininho aqui, os primeiros anos do período colonial, são chamados de pré-colonial. De 1500 a 1530, quando nós não tivemos muita atenção dos portugueses, nós chamamos esse período de pré-colonial, exatamente porque ainda não tinha começado uma colonização sistemática por parte de Portugal. De 1530 em diante, então a partir dessa linha pontilhada em diante, período colonial. O foco dessa aula aqui, esse vídeo é uma introdução à história do Brasil República. Eu quis fazer chamar a atenção para esses detalhes da linha do tempo só para te forçar mesmo a saber fazer, desenhar e explicar a linha do tempo do seu país. Mas o nosso foco aqui agora é apresentar o maior período da nossa história. Na verdade, não é maior ainda, né? Tende a ser, porque nós ainda estamos nele, mas ele ainda não superou o período colonial em tamanho. O Brasil República, esse período republicano, começou em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, que hoje é um feriado para nós. E esse período republicano, no qual a gente ainda está, né, o Brasil ainda é uma república, esse período republicano pode ser dividido em muitas fases. Dá uma olhada para mim, dá uma olhada comigo, melhor, quanta coisa está embutido nesse período republicano, quantos pedacinhos. E vale a pena você estudar um por um, cada um desses pedacinhos que eu dividi aqui. A nossa intenção, inclusive, é essa. Vamos estudar pedacinho por pedacinho. Mas os historiadores costumam juntar alguns pedacinhos e dar nomes a esses pedacinhos, além desses que eu estou colocando aqui. Por exemplo, uma divisão comum para os historiadores é pegar os primeiros anos, então esses 3 primeiros pedacinhos que eu subdividi nessa linha do tempo, a República Provisória, a República da Espada e a República Oligárquica, e chamar esse primeiro período de Primeira República. Então é normal os historiadores estudarem esses 3 pedacinhos juntos. Termina a Primeira República, vem a famosa Era Vargas, que compreende o período em que o Brasil foi governado por Getúlio Vargas, de 1930 a 1945. Também estudamos a Era Vargas de forma separada, importante demais para a história do Brasil e também para vestibulares e Enem. É um período muito cobrado, né, em exames. Termina a Era Vargas e começa o período democrático, a República Democrática, ou
o período populista, você vai encontrar esses dois nomes. Tem historiador que chama de período populista, tem historiador que chama de período democrático. O período democrático começa em 1946 com o governo de Eurico Dutra, compreende o segundo governo Vargas porque ele volta e nos braços do povo, JK, o famoso JK, e o governo de João Goulart e Jânio Quadros, que a gente costuma chamar de governo Janjan, Jânio e Jango. Jango era o apelido do João Goulart, né? Então esse período vai de 46 até 1964. Em 1964, quando João Goulart estava no final do seu governo, ele sofre o famoso golpe de 1964 e então começa o período da ditadura civil-militar. 21 anos de regime ditatorial. E aí, esse período vai ser encerrado em 1985. E em 1985 começa o atual período em que nos encontramos, a atual fase do Brasil República, que ainda vigora, né? O período do Brasil Nova República. Termina a ditadura, começa a Nova República. A Nova República começa em 1985 com o governo de José Sarney, depois vem o governo Collor, que vai ficar apenas 2 anos, vai sofrer o impeachment, vai vir o vice do Collor, Itamar Franco, que vai ser seguido por 2 governos do Fernando Henrique Cardoso, depois por 2 governos do Luiz Inácio Lula da Silva, depois por 1 governo e meio da Dilma Rousseff, que também sofreu impeachment. Em 2016, então, minha linha do tempo já tá faltando aí, né? Esse vídeo está sendo feito em 2020, já saiu a Dilma, já entrou o Temer, já saiu o Temer, já entrou o senhor Jair Bolsonaro. É isso, galera. Para um vídeo introdutório, a minha intenção era te mostrar todas as subdivisões do Brasil República. E insisto, vale a pena estudar pedacinho por pedacinho, período por período, governo por governo. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora.